Olá pessoas, meu nome é Rafael e eu vou mostrar para vocês como construir um tubo de Venturi caseiro, usando aí materiais bem simples, né? 2 garrafas PET, um pouquinho de Durepox e uma mangueira. Esse tubo de Venturi aqui, ele é bastante interessante para demonstrar alguns princípios da mecânica dos fluidos, na parte da hidrodinâmica, onde a gente tem então o fluido em movimento, e a gente trabalha aqui com 2 conceitos simples, a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, certo? Então, a montagem experimental é bastante simples. Você pega 2 garrafas PET, une elas pelo bico, liga aqui da região central, né, mais estreita, até uma das partes mais largas. Você faz essa conexão através de uma mangueirinha de silicone e você vai colocar aqui algum líquido, de preferência não viscoso, e é interessante que ele seja colorido, né? Ou você coloca um corante, ou você pega alguma bebida. Diz o professor Cid lá que com Fanta não funciona, então eu acabei utilizando Coca-Cola. E você observa que elas estão niveladas. O que eu vou fazer então é colocar dentro desse tubo um fluxo de ar gerado aqui por esse secador de cabelo. Coloquei essa toalhinha para que não saia ar pela borda e vamos ver o que acontece, né? Vou colocar o dedo aqui só para facilitar a referência. Basicamente, conforme a gente liga o fluxo de ar, aparece uma diferença de pressão entre a região intermediária e a região mais larga, e essa diferença de pressão desloca o fluido no sentido aí da pressão mais baixa, que ocorre no centro. A equação de Bernoulli então prevê esse resultado, e é interessante algumas peculiaridades dessa montagem experimental. Você pode usar um aspirador de pó, ou você pode usar um secador de cabelo, você pode usar qualquer coisa que produza um certo fluxo de ar. Bastante cuidado caso use um secador de cabelo para não esquentar demais as regiões centrais, isso aí pode acabar fazendo com que elas entortem e aí prejudica bastante a visualização do experimento. Essa mangueirinha ela tem que estar totalmente desobstruída aqui dentro, aí você cola com alguma coisa. Eu usei o Durepox aí para ficar um pouquinho mais bonito, não tanto quanto eu. Então, para simplificar a demonstração, a gente considera um fluido ideal, que é um fluido com densidade constante, que não apresenta viscosidade, e a gente também considera um escoamento estacionário, que é um escoamento que é constante ao longo do tempo. Se eu olhar aqui a dinâmica das linhas de fluxo agora, ou daqui 2 horas, ela é constante. Isso quer dizer então, que a gente está no escoamento estacionário. Um fluido dentro dessas condições, a gente aplica nele 2 equações. A equação da continuidade, que relaciona o fluxo no ponto 1 ao fluxo no ponto 2, certo? Então, o produto da área transversal 1 pela velocidade local no ponto 1 é igual ao produto da área 2 vezes a velocidade local no ponto 2. Esse é o primeiro conceito que a gente usa. O segundo é a equação de Bernoulli, que nada mais é do que uma maneira de avaliar a conservação de energia para um sistema hidráulico. Então aqui a gente tem que esses 3 termos eles são constantes ao longo de uma linha de fluxo. Ou seja, se eu pegar qualquer 2 pontos dentro dessa linha, eu posso relacionar as condições do ponto 1 com as condições do ponto 2. Basicamente, da forma que a gente tem aqui. Dentro do fluido que a gente vai estudar, que vai atravessar o nosso tubo de Venturi, que é o ar, a gente pode desprezar as diferenças de altura, né? Isso aqui não está relacionado com a energia potencial gravitacional. Só que a densidade do ar é algo muito baixa. Então a gente pode desprezar H1 e H2, a gente pode cortar. E o que a gente tem aí é uma relação entre a densidade do fluido e as velocidades no ponto 1 e 2 e as pressões no ponto 1 e 2. Omitindo os termos gravitacionais, a gente acaba ficando com a equação de Bernoulli dessa forma, que a gente pode reestruturar de uma forma um pouco mais interessante, que evidencia a diferença de pressão, que é o que a gente observa aqui no tubo de Venturi. Relaciona a diferença de pressão com o quadrado das velocidades. Sobre as velocidades, a equação da continuidade ainda pode dar uma informação adicional para a gente, que é essa relação aqui. Então, substituindo tudo, a gente chega nesse termo. Como A1 é maior que A2, isso aqui acaba sendo positivo, velocidade V1 só pode ser positiva, a densidade também, a gente tem um valor de diferença de pressão positivo. Isso quer dizer que a pressão no ponto 1 é maior que a pressão no ponto 2. Chama atenção aqui para essa correção que eu fiz. Eu tinha colocado o ponto 1 aqui. Não faz diferença, mas essa é uma maneira um pouco mais interessante de ver. Outro resultado interessante que a gente tem vem lá da hidrostática, que é o que a gente conhece como esteio.
Se a gente pegar dois pontos à mesma profundidade de um fluido que está em equilíbrio aqui no caso aqui hidrostático, em repouso, a gente vê que a pressão é idêntica. Isso quer dizer, nesse caso, que a pressão adicional de P1 em relação a P2 aplicada nessa superfície é o suficiente para equilibrar toda essa quantidade de fluido. A lei de Stevens diz para a gente então que essa variação de pressão é igual à densidade do fluido da coluna aqui, vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença de altura. Então o que a gente consegue fazer aqui é igualar as duas diferenças de pressão, essa e essa aqui. E a gente chega nesse resultado importantíssimo que descreve a fenomenologia do tubo de Venturi. Então o que eu fiz aqui foi isolar o H como função de todos os outros parâmetros do nosso modelo. Coloquei alguns valores aproximados, chama atenção principalmente para a relação entre as áreas. Fazendo uma medida precisa do que está acontecendo ali, a relação entre as áreas é de aproximadamente 20 vezes maior, né? A área 1 em relação à área 2. Só que o secador de cabelo ele tem uma seção menor também. Então, para fazer essa estimativa de velocidade, eu estou supondo uma relação entre as áreas dessa ordem de grandeza. A densidade aqui também não está levando em consideração as variações de temperatura. Eu não sei qual é a temperatura com a qual o ar sai do secador de cabelo, mas só para a gente ter uma estimativa, acertar pelo menos a ordem de grandeza, com esses parâmetros todos aqui, o desnível fica da ordem de 2,4 centímetros. E próximo do que a gente está encontrando. Óbvio que eu estou dando uma manipuladinha aqui nos dados, mas pelo bem da ciência, né? Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de agradecer vocês por terem assistido. Mandar um abraço para o Ian, que deu a ideia aí do aparato experimental, para a Jardim, que prestou o equipamento, e para todos os meus alunos. Beijo na aula.